Sejam bem-vindos ao nosso canal do Estúdio Tijolim. A nossa proposta aqui é democratizar os conhecimentos a partir de conteúdos disponibilizados na internet. Antes de achar o seu estilo, vale a pena se perguntar o porquê de se ter um estilo em primeiro lugar. Estilo, pelo dicionário, é o conjunto de tendências e características formais, conteudísticas e estéticas, que identificam uma obra, um artista ou determinado período ou movimento. Começando a nossa conversa, é maneiro de saber que o estilo não é uma parada que nasce da noite pro dia. O estilo é tipo uma janela capaz de mostrar para o público a nossa visão de universo e por isso demora um tempinho. Muita tentativa e muito erro para se firmar com um estilo de fato consolidado. Dar valor à maneira que você vê o mundo ao seu redor é um passo importante para traduzir os seus gostos em qualquer mídia que você quiser. O estilo, na maioria das vezes, vai acompanhando a funcionalidade que ele tem dentro do trabalho. Ou seja, ele literalmente é um veículo para a história ser contada. Por exemplo, Beavis and Butthead. A gente consegue ver que é um desenho zoeira beça, com uma comédia meio obscena, que não dá muito para levar a sério. E tem um estilo mais tosquinho, mais zoado, o que ajuda a carregar a mensagem de sedentarismo, rebeldia, transgressão e outras coisas do tipo. Enquanto Violet Evergarden é um anime que explora pontos mais sensíveis. Ele fala muito dos traumas da protagonista, que vive em um período pós-guerra, com um cenário brabo, detalhado à beça, iluminação dramática e uns personagens mais complexos, para traduzir essa minuciosidade e beleza do seu universo. Para exemplificar de maneira prática, alguns dos ilustradores do Tijolim se propuseram um desafio. Nós pegamos uma dupla de personagens de um estilo consagrado e fizemos nossas próprias interpretações dentro do estilo de cada um. Para começar essa minha interpretação do Finn, eu levo em consideração que eu estava meio cansado já de desenhar personagens numa perspectiva chapada. Eu tentei fazer uma perspectiva de cima, né, mas mantendo a relação entre os dois personagens. Mas aí o meu estilo está mais puxado a construções mais semi-realistas assim das figuras, questão de proporções, mas eu gosto bastante de elementos do mangá que estão nos olhos, né, nas expressões, nos cabelos principalmente, né. Ele também é uma hibridação assim desses vários elementos. Eu acho que o do Hora de Aventura ele é um desafio de certa forma, porque ele traz bastante diferença entre o que é real mesmo, né, ou o que é uma convenção, né, que um estilo traz, né. Eu desenho por incentivo do meu pai desde pequena e de lá até aqui eu tive influências muito variadas, mas eu sempre percebi uma forte quedinha pela estética kawaii, por personagens fofos no geral, tipo Hantaro, Hello Kitty, Astro Boy, tem o Shin-chan também, né? Esses desenhos japoneses mais antigos, o traço deles pra mim é simplesmente perfeito. E eu acho que meus desenhos poderiam até ser bem mais fofos, mas eu gosto de dar um corte puxando para um lado mais urbano, muito influenciado pela cultura hip hop que eu tive contato a partir do grafite. Nessa ilustração eu não cheguei a usar isso, mas eu curto muito mesclar foto e desenho, e grande influência disso foi por conta da banda Gorillaz, inegavelmente. Eu passava horas no site antigo deles, observando as interações entre o real e o desenhado e pirando em como eles faziam aquilo. E filmes como Roger Rabbit, o Cool World e Space Jam, eles sempre me fascinaram muito. E hoje eu vejo total que meu estilo e o que eu gosto de fazer é a mistura dessas influências. Até eu alcançar meu estilo atual não demorou tanto tempo como eu achei que ia demorar. Na verdade, eu acho que é justamente quando a gente esquece disso que mais flui e acaba aparecendo novas coisas, nosso traço acaba mudando e surpreendendo a gente mesmo. É quase que uma caixinha de surpresas isso. O que me influenciou a começar a desenhar foram jogos. Eu comecei tentando reproduzir os conteúdos de outros jogos, tentando criar os meus próprios itens, minhas próprias criaturas, personagens. Tem muito do fantasioso.
As referências de desenhos que eu tinha antigamente eram Sonic, Digimon, alguns RPGs também, muitos jogos. E as minhas influências atuais são Cowboy Bebop, por ter muita robótica, muita nave e se passar pelo espaço também. Tekken King Creech, Kingdom Hearts e Gumball também. Ultimamente, o estilo que eu tô percorrendo, o jeito que eu tô percorrendo de desenhar é basicamente esse do que eu tô fazendo no Film Jake. As referências que eu busco são principalmente de animes que eu gosto, desenhos que eu gosto. Por exemplo, o sombreado é muito característico em Attack on Titan, que as sombras são bem marcadas, assim, com linhas assim, que formam a sombra. Principalmente Mob, nas cenas que ele fica mega upado no poder dele, que eles fazem um desenho mais rasurado. Eu acho aquilo, incrível. E eu fico, meu Deus, eu tenho que colocar isso como característica no meu desenho de alguma forma. Então, eu meio que pegava essas referências, assim, e eu tô pegando essas referências, assim, e jogando, assim, no meu desenho. E eu tô meio que tentando refinar elas, sabe? Mas eu acho que é isso, sabe? Eu ainda não sinto que eu tenho um estilo de desenho pré-definido, apesar das pessoas chegarem e falarem, nossa, Rai, você diz que não tem um estilo definido, mas eu olho e é a sua cara. Que é o que eu basicamente acho que é você ter um estilo, é quando outras pessoas identificam aquele trabalho como seu. Mas aí eu me pergunto, como eu desenvolvo o estilo que traduz a minha individualidade da melhor forma? Copiar, copiar, copiar. Na busca de estilo original, uma visão importante é copiar como exercício. E é sempre bom ter em mente também que tudo que é criativo que a gente vê na televisão, no cinema, etc., é fruto de uma ou mais pessoas que juntaram suas referências e reciclarem uma nova história. Assim, cara, não precisa se preocupar e nem ter medo de copiar dos seus ídolos, sabe? De início é legal sim você ir copiando do que gosta até achar teu estilo. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acaba se tornando uma quimera ambulante do trabalho deles. E acredita, mano, vai ser original. Agora, continuar praticando muito e não se esquecer de se inscrever no nosso canal para dar aquela moral pros amigos.